Na multiplicação de números decimais, nós vamos pegar como exemplo a própria conta, né, que vai estar no exercício. Aí eu coloquei de azul, os centésimos, de rosa ali eu coloquei os décimos e deixei o número a parte inteira de amarelo mesmo. Nós vamos multiplicar exatamente da mesma forma que nós fazemos a conta quando ela não tem vírgula. O que vai mudar é a regra que nós utilizamos para definir qual o local da vírgula. Além da estimativa que você pode utilizar, tem também essa questão que nós vamos trabalhar aqui. Então, começando pelos centésimos ali, que é o nosso primeiro número, nossa primeira casa decimal na direita, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Agora eu vou multiplicar o 2 vezes o 8, vai ser 16. E aí, como os décimos vão comportar apenas ali até o 9, como foi 16, 10 desses décimos eu junto, unifico e transformo em uma unidade. Então essa nossa uma unidade vai lá para o alto e aí eu somo eu multiplico, né, esse 2 vezes 1, que é 2, e somo com essa unidade que a gente tinha passado para lá. Então fica aqui 3, né? 364 e não vou mexer com a vírgula não. Eu vou simplesmente multiplicar. A partir daqui eu vou multiplicar os décimos, que são o que está representado pelo 8. Então eu vou multiplicar o 8 pelo 2, primeiramente, 8 vezes 2, 16, e aí acontece a mesma coisa. Eu tenho 16 e não posso deixar não posso representar esse 16 aqui nessa casa. Então eu preciso pegar 10 desses 16 e passar para outra casa, que no caso, lá no alto, representa os décimos. Então eu peguei ali 10 centésimos e transformei em um décimo. Agora eu multiplico o 8, que está aqui de rosa, vezes o 8 aqui. 8 vezes 8, 64, com mais um que estava lá em cima, 65. E aí acontece a mesma coisa. 65, apenas o 5 eu mantive e o 6 eu passei ele, né, porque eu não passei como um passe de mágica, mas porque esse 6 significava 60 décimos. Então 60 décimos correspondem a 6 unidades. Então agora quando eu multiplico o 8 pelo 1, que vai ser 8, eu somo as 6 unidades que eu tinha convertido. Então 8 mais 6, 14. Agora eu vou para o último passo, que é multiplicar esse 1 aqui, que representa os inteiros, né? Então, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Somando, né, esses três números, eu tenho 4, e 4 mais 0, 0 é 4, 6 mais 6, 12, e aí acontece a mesma coisa. Esses 12 eu deixo 2, os 10 eu unifico e passo para a próxima casa decimal. Agora eu tenho transformando ele como 1, porque o nosso sistema é decimal, então sempre que nunca pode ser 10. Então sempre que chegar em 10 você unifica, passa para o outro lado e o restante você deixa. Então 1 mais 3, 4, mais 5, 9, 10, 11. Deixei uma unidade, as 10 unidades que estavam aqui eu transformei, né, e passei para o outro lado, unificado. E agora eu tenho 1 mais 8, 9, mais 4, 13. Pessoal, nem estou falando qual casa decimal é, nem estou antecipando para vocês, justamente para a gente entender o que vai acontecer lá na frente. Então, da mesma forma, o 13 eu passo lá para frente, e aí, porque tinha 13, tirei 10, unifiquei, passei para a próxima casa decimal, independente de qual casa decimal seja, porque o nosso sistema de numeração ele é decimal. Se eu tiver nos décimos, centésimos, unidade, dezena, centena, sempre vai acontecer isso. E aí eu somo 1 mais 1, 3. Beleza. Olhando para a conta, turma, já daria para saber aonde a vírgula estaria, porque você está multiplicando 1 por 1, né? 1,82 vezes 1,82. É bem improvável que este valor fosse 33.124. Não é provável também que ele fosse, digamos assim, 3.312,4, ou até mesmo poderia ser 331, se a vírgula tivesse aqui.
331,24, entre outros resultados. É bem provável que a vírgula esteja aqui após o primeiro 3, né? Porque vai ser 1,82 vezes 1,82. E aí nós utilizamos a seguinte regra para que vocês não fiquem perdidos na hora de recolocar a vírgula. Primeiro, olhando aqui o número de baixo, quantas casas decimais tem nesse número? Vocês podem observar que tem 2 casas decimais após a vírgula. Quantas casas decimais após a vírgula, né? E no de cima a mesma coisa, 2 casas decimais após a vírgula. O que vocês podem fazer? Vocês simplesmente podem somar 2 casas decimais mais 2 casas decimais, vai ser um total de 4 casas decimais. Então a vírgula viria aqui. Então nós teríamos sim 4 casas decimais após a vírgula, e vocês podem ver aqui 1, 2, 3, 4 casas decimais após a vírgula, que é o nosso décimo de milésimo aqui, ok? Agora um exemplo de uma multiplicação com um número decimal envolvendo o outro número inteiro. Então, o que acontece? Eu tenho um número decimal, que é o primeiro exemplo da atividade, 0,50 vezes 152, e aí eu colori o 2 de azul, o 5 né, de rosa e o 1 eu deixei amarelo mesmo, exatamente para vocês saberem qual linha corresponde a qual número. Então, de início, nós já começamos multiplicando 2 vezes 0, é 0. 2 vezes 5 é 10. E aí, sempre, você tem um sistema de numeração decimal. Significa que, independente da casa que você esteja, sempre que chegar no 10, você vai unificar e passar para a casa seguinte, porque é assim que funciona. Porque a casa, por exemplo, que nós estamos, representa os décimos. Então, quando eu tenho 10 décimos, isso corresponde a uma unidade. Então, aqui eu cheguei em 10 décimos, o que representa uma unidade. Então, primeiro eu multiplico 2 vezes 0, vai dar 0, e aí eu somo com essa unidade que veio da nossa casa decimal. Posteriormente, eu faço o mesmo com 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. E aí, repara, pessoal, eu tenho 5 décimos e os outros 20 décimos eu vou unificá-los. Então, quando eu tenho 10 décimos, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 20 décimos, eu vou ter 2 unidades. Então, eu vou transportar essas 2 unidades para lá e vou fazer a minha conta normalmente. 5 vezes 0 é 0, só que aí eu somo com minhas 2 unidades que nós transportamos ela aqui, que nós passamos ela, convertemos de décimos. Agora, por final, eu tenho 1, eu multiplico 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5, e 1 vezes 0 é 0 novamente, que nem precisava de ter marcado ele ali, porque está à esquerda, né? Então, 0 à esquerda não vai interferir. Agora, somando esses números, eu tenho 0, 0 novamente, 1 mais 5, 6, 2 mais 5, 7. E aí, temos um valor, né, correspondente à nossa multiplicação, e temos que definir aonde está a vírgula. Pessoal, nesse caso, é interessante você utilizar uma regra que seja qualquer, porque nem sempre é fácil você estimar qual será o número. Igual no outro exemplo que eu dei, é mais tranquilo de você estimar, porque você tem 2 partes inteiras. Aqui você tem um número decimal e ele é 0. Então você já tem que ficar ciente de que esse número vai ser, né, menor. E aí, quando você multiplica, esse número vai ser menor. Então, temos ali nenhuma casa decimal após a vírgula no 152. E no número de cima eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. Faço o mesmo processo do outro vídeo. 2 mais 0, ou seja, 2 casas decimal mais nenhuma casa decimal aqui após a vírgula. Então, eu simplesmente somo 2 mais 0 e marco aqui 2 casas decimais. As 2 casas decimais, nesse caso, são 0. Então, não interfere, né, no nosso resultado, que vai ser o 76 de uma maneira ou de outra.